Trabalhando ao vivo. Oi. Olá, gente, tudo bem? Mais um dia, mais um discipulado. Hoje aqui tá friozinho. O pessoal vai chegando. Ainda não entrou ali. No meu, pelo menos. É. Tudo bem, pessoal? Mais uma aqui, que se já quase aí da metade para frente, não é? Para falar da palavra do Senhor e nesse tema que tem sido tão importante, que tem nos dado um bom retorno, não é, Paulo? Sim. O pessoal tem compartilhado, tem falado com a gente, isso é muito legal. Fiquem à vontade para que a gente possa estar conversando, nos colocando. Aí agora o pessoal está conseguindo. Maristela, tudo bem? Oi, dona Maristela, tudo jóia? Estamos aqui novamente com... Aí dá para nós dois, senão não enxergo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Rodrigão, tudo bom? Jóia. A dona Maristela sempre com a gente, ela sempre manda, ela mandou mais um textinho de apostasia para mim. Muito obrigada, dona Maristela, por estar sempre nos ajudando. E aí, gente, vamos estar só dando uma recordada. A gente vai continuar falando de apostasia, amém? E a gente viu, né, no começo, acho que faz umas 2 aulas, certo? Que a apostasia, aquele, amém, né, a separação, né, o realmente tomar uma atitude diferente da fé, né, realmente se desligar do que você crê na palavra de Deus, né? A apostasia é muito relacionada realmente à palavra, né? A fé mesmo. Então, e o versículo que nós estamos meditando em cima é 1 Timóteo 4, amém? Amém. Que fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Esse foi o versículo que a gente trabalhou até hoje e a gente vai continuar até o 8, né, falando um pouquinho de cada versículo. Amém. Como nós temos falado, né, é interessante e nós voltamos a frisar a importância da expressão que usa nesse versículo quando fala espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ou seja, quando você entra na apostasia, podemos dizer que o negócio é mais grave. Sim. Porque chega a trazer inclusive envolvimento espiritual realmente, né? Não se trata assim que alguém tente passar em nós ou algo do tipo. A palavra diz que há até uma influência espiritual. Como se fosse uma guerra, né? Sim. Essa guerra travada na mente, onde você realmente começa a entender, eu acredito que de uma forma errada, tudo aquilo que você leu, ou tudo aquilo que um dia entrou no seu coração, né? Isso começa realmente a criar dúvidas. A palavra já começa a ser vista de uma maneira diferente, né? Aquilo que você acreditava começa a ser errado, né? Aquilo que era errado começa a ser certo. Então, alguns ensinamentos da palavra, sabe assim, escola dominical de criança, né? Que a gente começa a aprender as historinhas e de repente tudo aquilo que você aprendeu lá na infância, ele começa a como se fosse embora, né? Aquilo Sim. já não faz mais parte da sua vida e você começa a duvidar e a criar, né, coisas que realmente não estão na palavra. E é interessante que quando se fala de ensinos de demônios ou algo do tipo, pode ficar a pergunta, né? Mas espera aí, se alguém que tinha fé seguia a palavra de Deus, por que houve esse tipo de acesso, né? Porque houve permissão de demônios influenciar a pessoa de tal modo para que ela ensine errado, para que ela mesmo saia da própria convicção que ela tinha antes. E a gente sempre diz que é a questão da brecha, né? Ou seja, nós podemos até estar no altar, mas se nós começamos a dar algum tipo de brecha em nossas vidas,
nós ficamos com abertura espiritual, inclusive para a ação de demônios, né, Paulo? E às vezes isso é difícil das pessoas compreenderem, porque elas imaginam assim, Paula, que uma vez crente, o inimigo não pode causar nenhum tipo de influência. O que a gente entende é que realmente ele não tem essa autoridade, né? Mas quando eu altar, dou, né? Mas quando eu dou essa autoridade para ele, no sentido de dar essa legalidade, aí ele tem. Aí ele entra realmente para destruir, né? Mas primeiro, permissão do Senhor, e segundo, quando a gente dá vazão, sim, né? A gente realmente começa, sim, a ou duvidar, ou os pecados realmente vão tomando uma proporção tão grande que a gente já não ora, e isso vai, né? Os pecados vão se tornando comuns e as brechas vão cada vez estando mais abertas, né? E aí a gente vai começar a sofrer as influências de Satanás. Amém. Oi, Aline, Amanda. E aí, Aline? Tá com vocês aqui. Tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Você tá muito quietinha, tem que falar mais. Você tá ficando com muito quietinha nas aulas. Nem falar mais nada pra gente. A Amanda eu estudava cá. Trabalhava com a prima dela, a Cíntia. Ela sempre tá aí com a gente também. E o que a gente viu, né? A gente viu que a apostasia, primeira parte que a gente estudou. Olá, que fala que uma vez salvo, como o Eric começou a colocar, uma vez salvo, não necessariamente nós somos sempre salvos. Que sim, temos o grande problema de cairmos na fé, se tomarmos as medidas, né, como o Eric colocou. Aline, que bom que você diz que está dormindo cedo, porque como já está ficando mais tarde, daí você não dorme. Aí já brincadeira. Já vai estar tarde, já. Tá vendo só? Aí nem dorme mais, já fica acordado à noite. Eu entendi o que você falou, só fiz uma brincadeira. Não, mas a gente fica aqui conversando com ela agora para ela não dormir, não. Por isso que eu lancei uma brincadeira para... Fica aí com a gente, fica aí. Então a gente viu que... E aí as dúvidas, né? Essa super graça que tá na onda agora, é uma coisa tão fora da realidade. Tem tantos versículos que nos ensinam que isso não é verdade e ainda, infelizmente, tem gente caindo, né, nessa super graça que fala que Jesus levou todas as dores quando ele morreu na cruz e aí eu não preciso fazer mais nada, e as coisas vão tomando uma proporção muito contrária da palavra e a pessoa acaba caindo na apostasia. Que é justamente isso, né? A apostasia. Você não é apenas um pecado, né? Mas é você realmente tomar uma direção contrária da palavra, é um afastamento, né? Até porque essa foi a dúvida de muitas pessoas na outra semana, né? Se todo pecado seria uma apostasia. Sim. E nós dissemos que não, né? Porque se fosse assim, todos nós seríamos apóstolos. É diferente, por exemplo, às vezes nós cometemos pecado porque a nossa natureza humana é falha. Então, por exemplo, supondo que, né, Paula, às vezes num momento, uma situação nos deixa nervoso e nós damos uma resposta exaltada, vamos dizer. Nós podemos dizer que nós falhamos, nós pecamos, talvez com relação ao irmão que talvez a gente possa ter respondido mal. Mas isso é um pecado e que pode ser corrigido rapidamente. É diferente de quando você ensina algo e continua naquele algo e aquele algo te desvia da palavra, aquele algo te tira da palavra, né? Ou, além de você, pior ainda, quando tira outro da palavra, porque daí não é só um pecado contra a sua vida, é um pecado também com relação às demais vidas, né? E quando fala no versículo apostatarão da fé, por que apostatarão? Obedecer a espírito enganador. Você está obedecendo aquilo que está te enganando. E você tá e quando você está deixando ser ensinado, você está tendo um tempo de estar ouvindo realmente essas mentiras. Está ouvindo tudo isso que o Satanás tem lançado de mentira. Então a gente não pode realmente dar vazão a isso. Começou a ouvir alguma coisa, está meio errada, não é por aí.
Né? E aí a gente também tem que fazer uma análise da situação, porque o porquê está havendo, por exemplo, apostasia, né, Paula? Por que uma pessoa começa com o ensino errado? Há dois grandes motivos. Uma delas, a falta de conhecimento. Então, às vezes, a pessoa até é bem intencionada, a pessoa até teoricamente não tem intenção de prejudicar ninguém, mas a falta de conhecimento leva ela a cometer aquele ato. Nós temos visto muito, né, Paula, na internet. Por quê? Porque é aquele desejo das pessoas falarem de Deus, é aquele desejo das pessoas acionam a câmera e começam, porque eu acho que Deus é isso, porque Jesus é aquilo, e nesses tantos achos da vida, a pessoa acaba apostatando, falando coisas que não estão na palavra, e às vezes até contrários à palavra. Mas agora, um outro perigo, e que às vezes é até mais perigoso, né, Paula? Quando a pessoa tem conhecimento da verdade, ela sabe o que é certo, mas ela propositadamente vai para o lado negativo, ela vai para o lado errado da apostasia, porque ela quer com isso dar uma desculpa pelo que ela está vivendo, dar uma desculpa pela falta de compromisso que ela está vivendo, né, Paula? Exatamente. Tinha um professor meu na escola dominical, seu aí, que até faleceu esse mês, faz pouco tempo, ele falava que o crente não acha. Ou você tem certeza, ou você não tem certeza. Ele era muito sábio nas palavras dele, então ele falava assim, gente, crente não acha. Se você acha, você não tem que falar. Vá buscar a verdade. Eu gravei isso desde de criança, ele falava, vai buscar a verdade. Porque se você acha, você não tem certeza daquilo. E o crente não pode achar, ele tem que ter certeza do que ele está falando. Sim. Então a gente viu que, primeiro, sim, a gente cai da fé. Segundo, como guardar a fé, que foi semana passada. E hoje a gente vai estar falando mais exclusivamente sobre o que fazer para não cair nessa apostasia. O que nós temos que fazer de uma forma um pouco mais detalhada sobre o que fazer para não cair. Então a gente continua, a gente estava em 1 Timóteo 4, a gente vai ler do versículo dos 6 a 8, tá? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E o que ele fala, gente? Se você transmitir essas instruções, se você pegar 1 Timóteo 4, eu tinha deixado aqui, você vai ler lá rapidinho algumas coisas que ele vai falando, certo? O Espírito diz claramente que fala de que apostatarão, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que proíbe, lembra que a gente conversou sobre proibir casamento, ou proibir alimentos que ora Deus tinha permitido, né? Então ele vai falando, certo? E é isso, então, quando a gente pega um versículo no meio, tá? Né, para realmente ver o que estava acontecendo ali, tá? E daí ele fala assim, vamos só fazer um parênteses? A dona Maristela, ela conversou, ela perguntou sobre fábulas profanas. Aqui fala de velhos, lugares, de senhoras, de mulheres idosas. Tem muitas traduções. Então eu fui buscar um pouquinho o que significa fábula no português. Fábula no português, ela é uma história contada, certo? Geralmente a gente pega o que é um animal e coloca uma voz, coloca alguns pensamentos, né? Uma cultura nesse animal, para ele conversar com a criança e ter sempre um fim de caráter instrutivo. Isso seria uma fábula, algo que você criou, geralmente voltado a um animal, a um objeto que não tem vida, né? Que não fala, e você coloca essa fala para instruir. Né, ele. É interessante até, amados, porque o que acontece? Ele defende aqui dois pontos, por exemplo. Um deles é as tais genealogias intermináveis, incontáveis que eles fazem. Essa 1 Timóteo, né? E a outra é essa questão de fábulas.
O que acontecia? Por exemplo, nós sabemos que Israel ele tem uma promessa muito conectada com Abraão, né? Então, Abraão, o pai da fé, e depois dele vem Isaac, né? Depois Jacó. E para o judeu, essa questão era muito primordial, né? Então, eles uma conexão e ficavam discutindo da importância de cada família, da importância de tantas situações baseadas no quê? Na genealogia de cada um. Só que, veja, Paulo ele não está dizendo contra a genealogia. Paulo não está dizendo que ele é contra a história familiar. Mas ele falou, olha, mas espera aí, isso aí não é a mais importante, isso aí não vai definir vocês, e vocês gastam infindáveis horas, infindáveis dias ou tempos em cima disso. Agora, a fábula, eu vou dar um exemplo de uma fábula judaica para vocês entenderem um pouco mais. A Bíblia fala que antes do dilúvio havia gigantes sobre a terra, ok? Quando nós vamos em Gênesis 6:3, fica nítido que havia gigantes sobre a terra. Uma dessas teorias, ela fala sobre a possibilidade de anjos caídos terem se relacionado com os homens. Eu acredito que há uma grande possibilidade até desse tipo de manifestação. Agora, o que acontece? Quando Deus determina que Noé entre na arca, qual era o preceito? O preceito é que Deus eliminaria parte dessas pessoas sobre a terra e através da família de Noé se estenderia uma nova geração, agora uma geração purificada, se assim podemos colocar, né? Só que quando você vai em alguns versículos bíblicos do Velho Testamento, você vai descobrir que havia ainda gigantes sobre a terra. E começa a dar um tilt na cabeça, porque você fala, espera aí, mas esses gigantes não morreram? Da onde apareceram esses outros gigantes? Será que os demônios continuaram tendo acesso aos homens para formar esses gigantes? No nome dessas discussões veio uma teoria judaica que havia um determinado gigante, que infelizmente aqui eu não vou lembrar o nome, mas que esse gigante durante o momento da arca de Noé, ele era tão alto e tão forte, tão poderoso, que ele se prende na parte superior da arca e ali diz que Noé abre aquela única janela que havia ali e ia alimentando o gigante durante aqueles dias de chuva, entendeu? Ora, aí que eu vou colocar a indagação, certo? Por exemplo, alguém falar para mim que havia anjos caídos, a Bíblia deixa muito claro que sim. Que havia manifestação de anjos caídos em forma de homens, a Bíblia é muito clara e mostra. Tanto que quando você vê lá a história, né, das filhas de Ló e tudo mais, aqueles homens daquela região queriam se relacionar, né? E Ló oferece as suas filhas, né, para que eles não se relacionassem, não com os anjos. Então é nítido que esse tipo de possibilidade, naquele tempo, de alguma forma podia ocorrer. Agora vamos analisar, né, Paula? Por exemplo, pense num gigante. Vamos imaginar aí um homem talvez de 3,60 metros, 4 metros de altura, que é mais ou menos o padrão que se estabelecia de gigantes. Será que ele conseguiria segurar na arca durante 40 dias? Com todo o balanço da arca, a arca não era um barquinho, eu estou falando aqui de uma estrutura de quase 200 metros de comprimento, entendeu? Por acho que 30 e pouco de largura, se me lembro bem. Será que ele conseguiria se segurar? Será que a diferença dele para um homem comum seria tão violenta a ponto dele conseguir se manter vivo? 40 dias e 40 noites de chuva e depois um ano inteiro até que as águas baixassem e ainda sair vivo, segundo o conceito judaico, e desse gerar filhos e filhas
que seriam os gigantes que viriam depois de Noé, eu já entendo, Paula, que isso é fábula. Entende? Só que isso tinha um peso, Paula, muito grande, a ponto de Paulo questionar. E é justamente sobre isso, vamos dar um oi, eu vi a Edna aí, a Thelma é lá de Natal, muito legal, o legal, Valdir, a tia Natália. Valdir, não tem problema não, tia, tá aí, tá ótimo, tá aí com a gente. Verdade. Fica aí. E vamos o que o Eric está falando, certo? Então, as fábulas para a gente têm essa conotação. Porém, como o Eric colocou, as fábulas lá para o judeu, ela tem essa conotação com peso. Eu peguei um comentário ele é um metodista, Adam Clarke, ele faz comentários nas Bíblias, ele fala assim, ó: mas recusa as fábulas profanas e das velhas esposas. Isso parece se referir o Eric falou, cujos escritos talmúdicos estão recheados das fábulas mais ridículas e profanas que desonram o intelecto humano. Então vamos entender o que é escrito talmúdico, é aquele que está escrito no Talmud. Sim. E o que era o Talmud? É isso que a gente vai ver, tá? Então, só antes disso, ó, ele fala assim, ó: exercite-se mais para a piedade. Bom, eu não vou ler isso agora, depois a gente volta. Talmud, o que era? O Eric colocou 2 pontos, certo? A fábula, que foi falado, que foi passado, e essas fábulas, elas estão nesse Talmud. Sim. Que o Talmud é um livro de religião judaica que expressa as regras de comportamento dos judeus devem seguir. Ele não é a Bíblia, ele não é considerado um livro sagrado, porém ele tem um peso, ele tem um status muito grande para o povo judeu. Sim. A ponto de Paulo falar: cuidado com isso que vocês ouvem. E se nós formos traduzir para hoje, a gente pode falar: cuidado com ditos populares, com folclores, né? Exato. Se nós pudéssemos passar para nós, por exemplo, a história de Saci Pererê e tantas outras coisas, para nós são fábulas. Só que veja, para nós é uma coisa tão nítida, é quem vai acreditar que no meio do mato tem um camaradinha lá, adolescente, com uma perna só pulando e com um gorrinho vermelho. É uma coisa totalmente anormal, fora de padrão, que a maioria trata simplesmente como uma historinha da carochinha, né? A mula sem cabeça e tantas bobagens aí. Agora veja que, por exemplo, o Talmud, que ele tinha muitos costumes, tradições judaicas, por vezes certos costumes que também tinham a sua história, que também tinham as suas tradições, eram favoráveis. Por exemplo, o hábito judaico de lavar a mão, né? Então eles não pegavam nada para comer sem antes de mão, e isso está provado inclusive lá na época de Jesus, quando eles questionam, dizendo: mas eles se alimentam, e Jesus diz: olha, o que contamina não é o que vem de fora, mas o que está de dentro para fora, né? Mas era um hábito que teoricamente não teria grandes influências. Agora, outros hábitos, né, Paula, acabavam por vezes até por contrariar a palavra de Deus, né? Tem uma discussão, e assim, só para a gente deixar claro, que Talmud é uma coisa e Torá é outra. Aí eu vi que existe uma confusão, às vezes, na internet, a hora que você for pesquisar. Isso é importante. Toma muito cuidado. Torá, o que é? Até a gente já mostrou aqui, o Eric tem lindamente uma Torá lá, a coisa mais linda. O que é a Torá? A Torá, quem recebeu a Torá foi Moisés de Deus. É o que? O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ele recebeu de Deus, isso é sagrado, isso faz parte da Bíblia. O Talmud não. Eles falam que são o que foi falado, são as histórias que foram contadas. Tanto é que o termo discípulo, ele vem de Talmidim, né? E o plural de Talmidi é discípulos, que em hebraico tem o fim in, Talmidim.
que está associado ao Talmud. Por quê? Eles não só aprendiam a Torá, que é o Pentateuco nosso, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, mas era muitas vezes ensinados práticas de costumes e tradições. Por exemplo, lavar a mão, como nós já falamos, e outras práticas. Agora veja, né, Paula? Uma coisa é você ensinar o sujeito a lavar a mão. Isso até é útil, né? Isso até poupou série de doenças. Agora, certos conceitos que são agregados no Talmud e que eles juram de pé junto que veio de uma revelação, que veio de um ensino, que veio de uma direção, nem sempre funciona bem. Né? Legal, gente? Entendido essa parte de por que ele coloca fábulas, tá? Fábulas profanas, justamente porque está profanando aquilo que não está certo, tá? E aí ele continua e ele fala para exercitar a piedade, certo? O versículo fala fábulas profanas de velhas, né? E exercite-se na piedade. Esse mesmo comentário, o Adam Clarke, que fez o comentário da fábula, ele fala assim: exercite-se mais para a piedade. Para entender essa expressão, é necessário, faz alusão aqui aos exercícios de ginástica entre os gregos. Lembra? O pessoal lá, os jogos, né, que era muito fortalecido naquela época, que eram destinados para a preparação e disputas dos jogos públicos. Eles fizeram isso para obter uma coroa corruptível ou desbotada, que vai fazer menção à coroa que Paulo fala que seria eterna. Amém? E daí nós vamos continuar eu coloquei mais para baixo, isso. Então é só para falar desse quem era esse comentário que fez Adam Clarke, né? Ele é um metodista que faz comentários na Bíblia e muito, né, relacionado com o que o Eric falou, e bem legal porque o Eric deu um exemplo. Eu não tinha pego nenhum exemplo dessas fábulas, mas se nós formos trazer para o Brasil, para os dias de hoje, é a mesma coisa dos folclores. Então tomem cuidado para que o folclore não se torne verdade na nossa vida. Exato. Né? Para que não seja... E às vezes alguma parte da história não possa ter um quê de verdade. Sim. Entende? Eu sempre digo, por exemplo, você ouve aí falar daquela história, né, de calcanhar de Aquiles, calcanhar, né? de Aquiles. De Aquiles. Qual é a base do calcanhar de Aquiles? De que Aquiles seria o fruto entre um ser humano e um deus, né? E daí gerou Aquiles, que seria um tipo de semideus. Então Aquiles tinha o corpo inteiro fechado, podia fazer o que fosse, não matava, mas o calcanhar dele era humano. E a história diz que ele vai morrer com uma flecha que atinge exatamente. Isso é uma fábula, isso é uma história, né? Mas dentro dessa história a gente tem notícias de que em algum momento lá atrás a relação entre seres espirituais e humanos foi levantada. Sim. Ou seja, pode ter um quê de verdade nisso, que na realidade nós sabemos que não eram deuses, mas que né? poderiam passar por essa situação de se relacionar de alguma forma com o ser humano. Agora, no restante é pura fábula, né? Não há o que se falar. Amém, gente? Só para a gente retornar, o versículo fala assim, ó, que você... 1 Timóteo 4, de 6 a 8, que a gente está agora. As instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. Nutrido, ou seja, alimentando-se da verdade. Nutrido, certo? Alimentando-se da verdade, alimentando-se da palavra. E a gente vai, esse versículo, junto com o 16, que fala assim, ó, atente bem para a sua própria doutrina, persevere nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então nós vamos discutir 2 tópicos.
Amém? Que sejam esses nutridos com a verdade da fé, e você, fazendo isso, né, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Amém? Vamos desenvolver. Não esquece que a gente está falando tudo isso por quê? Apostasia. Porque se a gente se nutrir na palavra, a gente tiver muita noção do certo e do errado, vai ser mais difícil da gente cair. Tá? E isso que é o que Deus mais quer que eu e você possamos praticar. O conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra faz com que você não... Por exemplo, Deus não tinha como pegar Jesus e falar, olha, agora você vai sobre a terra, deixa eu te contar todos os detalhes e perguntas que Satanás vai fazer para você, para não ter perigo de você cair em nenhuma delas. Não, ele foi como nós. Ele muitas vezes foi pego desprevenido. Ele ter o conhecimento de que Satanás poderia tentá-lo, até entender que Deus permitiria isso. Mas você acha que ele tinha lá um livro que determinava, por exemplo, olha, agora Satanás vai dizer isso e a resposta que você tem que dar é essa? Não. Foi o conhecimento na palavra, a profundidade da palavra que o fez com que ele evitasse de pecar. Né, Paulo? Imagina, por exemplo, se a gente não tivesse preparado e Satanás aparecesse para a gente e a gente está lá num ponto alto, como num pináculo lá do templo, e Satanás diz assim, olha, eu estou achando que esse seu pai aí, esse seu Deus aí é um fracote. E eu tô achando que, olha, não sei não, acho que você não está muito bem quisto com ele. Vamos provar se você realmente é de Deus ou não? Pula daqui de cima. Tô para te dizer que se muitos crentes de nós estivéssemos lá, a gente ainda ia achar que era certo. Aí eu vou pular para mostrar que Deus é Deus. Aí eu vou pular para mostrar que Deus é meu pai. Aí eu vou pular para dizer que eu sou especial de Deus. E aí tinha pecado. E aí ia fazer o quê? Esborrachar lá embaixo. E ia ainda ganhar uma passagem direto para o andar de baixo. Exatamente. E como a gente cai nessas pequenas coisas, por falta de conhecimento, por falta de realmente intimidade com o Espírito Santo, porque a princípio você vai falar assim, eu vou provar, eu vou fazer, né? Mas não é isso que a palavra fala. Então, é muito legal quando você entende o que, sabe, é igual, tipo, nesse mundo não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cara, uma palavra que fala que você só vai ter coisas boas, você começa a se frustrar. Sim. E a hora que você começa a pular dos pináculos, você começa a ver que não é bem assim. Que não é bem assim. E várias ocasiões, né, Paula? Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, um dos prisioneiros, ele sugere, né? Olha, salva-te a ti mesmo e a nós. Você imagina, talvez alguém despreparado falar, mas é verdade, eu sou filho de Deus, eu posso clamar meu pai e ele me tira daqui. Ou seja, se nós não temos o conhecimento da palavra, não parece algo totalmente dentro da palavra, mas a Bíblia mostra que aqueles homens eram usados pelo inimigo, eram usados pelos seus próprios pecados, né? Ou seja, o que às vezes soa como de Deus, nem sempre é de Deus. E onde é que a gente vai encontrar defesa nisso? Quanto mais profundidade na palavra do Senhor, no conhecimento da sua palavra, nas intimidades com Deus, de apostatar eu e você temos. E quando nós temos essa intimidade, nós também temos e sabemos do Senhor, essa acredito que seja a grande busca nossa, do nosso propósito individual, do que realmente entender por que a gente está passando por aquela situação. E aí, como fez Billy Graham, ao invés de aceitar um cargo que a princípio seria muito honroso para qualquer homem, ele fala assim, não, eu sei o que eu tenho com Deus, eu sei onde é o meu lugar. Ele sabia o que realmente ele tinha nascido para fazer. E como que ele teve isso? Conhecimento e intimidade com o Espírito Santo. Sim. E isso só vai ser com esse desenvolvimento. Amém? O mestre de cura divina, quando questionado
ele foi indagado sobre o porquê que alguns crentes apresentam uma fé tão frágil, inclusive para receber a cura divina. Eu não consegui pegar o nome dele, eu só vi um comentário, tá? Ele era um mestre realmente de cura divina, ele cura, é nosso, tá? Da atualidade, já é falecido, mas é do nosso tempo. E ele foi questionado por que as pessoas, até para receber a cura, é tão difícil. Então ele responde assim, que a maioria das pessoas se alimentam alimentam o corpo com refeições quentes por dia, e o espírito apenas uma refeição fria por semana. E até, né, a Bíblia diz que a gente deve praticar o jejum. Mas sabe o que acontece, Paula? Não praticamos o jejum da comida, mas praticamos o jejum da oração. Né? Ou seja, tem gente que nunca fez um jejum de comida, mas é perito em jejum de oração. Faz 1 ano que eu não oro, faz 1 semana que eu não oro, está num jejum de oração, mas a Bíblia fala que da bebida de oração jamais, você nunca vai ver na Bíblia uma passagem sequer dizendo assim, viu? E quando em determinada situação jejue de oração, não faça oração. Ao contrário, a Bíblia diz, quanto mais ora, quanto mais diante do Senhor, mais proximidade de Deus, mais intimidade de Deus nós vamos ter. Então a gente está vendo aqui, nutrido com a verdade da fé, amém? Lá no versículo. Quando ele fala que o exercício é pouco proveitoso, a gente não está querendo dizer que o exercício não precisa fazer. Não é isso que fala a palavra. Ele fala que ele é pouco proveitoso e ele dá ênfase no quê? Na piedade. A gente já vai entender também um pouquinho. Então, e é muito legal porque quando você também tem uma vida totalmente ociosa, você começa a ficar com a sua saúde abalada, até por causa disso, você vai entender que o exercício também é bom. Só que naquela época, justamente, as pessoas estavam, né, na euforia dos jogos, eles tinham muito a ênfase do corpo, né, de se mostrar para vencer. Mas será que hoje está muito diferente disso? Não está. A gente sempre disse que a nossa cultura moderna, ela tem muita influência da cultura grega, né? Mas pastor, tem problema em nós abraçarmos a cultura grega? Até certo ponto é produtivo, passou de um certo ponto é ruim. Por exemplo, ninguém discorda que um exercício físico faz bem para o seu físico. Ninguém e até em certo ponto para a sua alma, né? Ou seja, você praticar um esporte talvez deixe você até mais animado. Sim. O problema é quando isso vai tomando uma proporção na sua vida que você diz, olha, eu não preciso mais orar, porque se eu fizer exercício eu encontro o meu prazer no exercício. Eu não preciso mais orar, porque se eu ganhar aquela competição, eu encontro o meu prazer no ganho daquela medalha. Legal. Entendeu? Ou seja, que é o que acontecia na época. Eles estavam cultuando o corpo, estavam cultuando resultados, e de repente vem a palavra de Deus e diz, opa, bota um pé no freio aí, não é bem dessa forma. E daí vai para aquele comentário que esse Alan, né, ele faz, que é porque a coroa, lembra dos jogos, aquela coroa de louro, né? Que Sim. A coroa era feita, né? Mas uma coroa o que ele fala? Que ela vai desbotar. Ela não é eterna. E aí Paulo vem e fala o quê? Da coroa incorruptível. Né? Então é justamente essa troca, né? Então nós temos que querer, em primeiro lugar, essa coroa espiritual, né? E a outra, até se existir, legal, beleza, ela pode fazer parte da nossa vida, e eu acredito que, como ele colocou, muitas vezes é necessário, seu corpo vai se deteriorar também, mas não inverter. Porque nós não somos do radicalismo de dizer, não, você não pode fazer nada com o seu corpo, né? Você não pode cortar seu cabelo, você não pode fazer só... Não. Todas essas coisas, em certa medida, com moderação, são possíveis.
Qual é o problema? Se isso aí tomar primeiro lugar na sua vida, né? Se você passa 4, 5 horas se olhando no espelho, se maquiando e coisas afins, o problema não é a maquiagem, o problema não é você se cuidar, o problema é o tempo que você dá para essas coisas e o tempo que você oferece para Deus. Certo, gente? E não muito distante, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a gente troca as glórias desse mundo, né? E as glórias do mundo espiritual. Oi, Fernanda, a Priscila. Um beijinho para todo mundo. A Ana Paula Babã também. Deus abençoe. E o que é a piedade? E como exercitar essa tal dessa piedade? Vamos entender uma coisa? A piedade, o significado para o português, ela é devoção, ela é uma compaixão, ela é misericórdia. Porém, a palavra piedade na Bíblia, nesses versículos, ela não está empenhada nesse significado, tá? A palavra piedade em grego é eusebeia, alguma coisa assim, é eusebeia, tá? Ela significa o quê? Devoção. Esse é o significado original da palavra piedade, que descreve também a condição de ser pio, uma palavra latina que é de bondade, devoto, cumpridor de deveres. E o oposto de pio é o quê? Ímpio. Então, se eu não sou piedoso, eu sou ímpio. Olha como muda o sentido dos versículos que a gente vai começar a entender. E o ímpio, o que é? O ímpio na Bíblia é sempre aquele que se opõe a Deus ou a sua vontade. Certo? Aí exprime realmente o contrário da devoção a Deus. Assim, a palavra piedade, que se refere à condição daqueles que têm fé em Cristo e que amam a justiça e do Evangelho. E essa palavra piedade no Novo Testamento, realmente ela tem essa conotação de temente a Deus ou as coisas religiosas na santidade. Quando ele fala assim, 1 Timóteo 2,10, ele fala, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. As mulheres que professam ser piedosas, será que ele só está falando da mulher que tem compaixão, que dá as coisas? Não, essa palavra Eusébia. Eusébia era a palavra piedade. E o Theo na frente, como o pastor já nos ensinou, Deus. Então, uma devoção a Deus. Amém? 2 Timóteo 3,12 diz que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo são perseguidos. Vamos entender esse versículo agora com esse novo piedade como devoção, não mais só aquela compaixão, aquela comiseração com a pessoa. Vamos entender? O sentido de mostrar compaixão para as pessoas não se encaixa muito bem nesse versículo. Ou ter compaixão das pessoas ou você perseguido? Será que é só isso que fala aqui? Nós vamos tentar entender, ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou todos quantos querem viver essa devoção a Deus serão perseguidos. Sim. Olha como muda o entendimento de um pequeno versículo, de uma palavrinha que a princípio você lê, e eu sempre li piedade, eu entendi, legal, eu entendo nada. Só a hora que a gente vai ver realmente, né, por causa dessa tradução que o Eric fala, que às vezes no português foi muito muito diferente, é pobre, né, Eric, na tradução, sim, e às vezes a gente perde, nós já né? demos até alguns exemplos aqui, por exemplo, quando na tradução se coloca a palavra varão, né, traduzido geralmente como o homem, né? Sim. E na realidade, no judaísmo, na visão hebraica, varão não é qualquer homem, é um homem virtuoso, é um homem que possui qualidades, né? Parte do sentido, como de Eusébia, por exemplo, ela se perdeu,
Porque quando você pensa em Eusébia, você não está pensando só em misericórdia no sentido assim, eu dou pão ao pobre, Caridade, ou algo do tipo. né? Mas é algo muito mais amplo que isso. É começar a viver aquilo que Cristo prega a tal ponto de abrir mão do seu eu, né? Trabalhar em nome do próximo, em nome daquilo que Deus tem para nós, abrindo mão daquilo que nós teoricamente acreditávamos que era melhor. Exatamente. E olha 1 Timóteo 3,16, olha como muda, gente, o versículo. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Como assim? Dúvida no mistério da piedade. Se a princípio a gente lê só entendendo a palavra piedade como caridade, né? E daí, Paula, que fica a sugestão para os amigos e para os irmãos que, diante das possibilidades de cada um, é interessante no mínimo 2 versões bíblicas, né, da Bíblia diferentes, né? É claro que se não adianta você comprar 2 Bíblias corrigida e fiel, daí você vai ficar com 2 Bíblias idênticas, né? É interessante você comprar 2 versões, 2 traduções diferentes, e às vezes até dentro de uma livraria, quando você vai comprar, você dá uma folhada lá, porque às vezes o que não te dá uma luz numa delas vai te dar numa outra, né? O que a irmã pôs aqui, na versão NVT, o versículo diz assim: e todos que desejavam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, perfeito, irmã, é isso mesmo, sofrerão perseguição. Que na a questão da piedade. Sim. Então, a versão, né, da NVT deixa bem claro o significado de piedade, né? Que é essa questão da devoção, que é exatamente a aula que a Paula estava comentando agora conosco, né? Você vê aí como realmente uma Bíblia com uma versão diferente vai confirmar aquilo que nós estamos ensinando para vocês, né? Até prova de que não é apostasia, né? Então, vamos ler o versículo todo. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então, o mistério da piedade que ele fala, né, como ela bem colocou a Priscila, é muito legal você entender. O versículo não fala só de sentir dó dos outros, mas fala dos motivos que temos para adorar a Jesus. Sim, de uma vida de devoção, né? Devoção. Obrigado mesmo. Até, viu, irmã Priscila, por nos mandar o versículo que confirma isso, essa versão aí. Exatamente. Então, em si, a piedade, gente, essa devoção, certo? É uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, relacionamento com Deus, adoração, meditação na palavra, prática de boas novas, o serviço em si, tudo isso está na palavra piedade. Então, muito legal quando a gente começa a ter um novo entendimento. E sempre Deus é muito, né? Jesus, ele veio para quê? O negocinho era assim e ele transforma em algo muito maior. Então, a princípio, você lê uma piedade, legal, eu tenho que ser piedoso, tenho que ser caridoso, né? Nesse sentido que a gente entende. Aí ele vem e fala assim, não, mas tem mais. Isso que é legal, esses estudos de quinta-feira, irmãos, porque ele estimula você a, de repente, ir um pouco além, principalmente com alguns termos, algumas expressões da Bíblia, porque eu fico imaginando quantos, talvez aí do outro lado, leram diversos versículos bíblicos com a palavra piedade, e ficaram dizendo, mas não faz lógica isso aqui, né? Exercitar a piedade, sei lá, eu acho que então eu tenho que ir lá e dar a cesta básica para todo mundo. Não, é muito mais que isso, né? Então, se bate uma dúvida na gente, a gente parece que não faz sentido, a primeira dica é essa. Vai lá no dicionário, procura saber. Às vezes uma outra versão da Bíblia vai te dar muito mais clareza do que realmente aquela determinada palavra tem no contexto do hebraico, né? Amém, gente?
Então a gente falou sobre o exercitar, certo? Não só no corpo, mas esse exercício, alimentar-se, não é? Fala nutrir com a verdade da fé. É nesse sentido que a gente colocou. E esse exercitar a piedade, ou seja, exercitar a nossa devoção, né? Como ele fala, é um mistério isso, né? Para que realmente a gente fique instigado em ser devoto de tudo, né? Como dar a vida quando Deus assim o pedir, né? No sentido de realmente acreditar naquilo. Amém? E outro ponto é cuide de si. A princípio você lê, né? O que é que o versículo fala lá, o 16. Não é esse. Peraí, vamos ler. Aqui, ó. O 16, ele fala assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos outros. O que vem primeiro é a si mesmo. Cuidar de nós. Lembra que semana passada a gente falou de uma frase do Moody? O que a frase falava? Eu deixei aqui, mas eu acho que eu perdi. Fala assim, ó. Tenho mais preocupações com D.L. Moody do que com qualquer outro homem que alguma vez me encontrei. O que ele está querendo dizer? A princípio, quando a gente lê, né? Nossa, mas é egoísmo, né? É pensar só em mim? Não. Quando ele fala para a gente pensar na gente primeiro, é para a gente tomar cuidado. Sabe, quando em 1 Coríntios 10, 12 fala cuide-se para que não caia. Todos nós temos que tomar cuidado. Que fala que o número maior de acidentes se dá quando você está próximo da sua casa. Acredita que já dominou toda aquela situação. Cair de moto, né? Muitas pessoas... A pessoa cai muitas vezes de moto, claro, é atropelado, não é só isso, né? A gente não está falando disso. Mas quando você acha que você domina aquilo, e aí aquela tensão toda que você tinha no início, ela baixa. E aí você, ou já estou chegando em casa, ou eu já sei muito bem isso, para que eu preciso me preocupar tanto? E é a mesma coisa na fé. Quando a gente acha que a gente está em alguns lugares que a gente não precisa mais orar, não precisa mais ouvir os outros, é necessário tomar cuidado, porque é nessa hora que a gente pode cair na tal. E eu coloquei aqui, ó, a única forma, né, da gente não cair é a certeza da minha necessidade de estar em contínuo convívio com o Pai. E é interessante, amados, que eu sempre digo aconselhar o seu próximo, mas você não tem poder de mudá-lo, não é? Você pode orar pelo seu próximo, mas só o Espírito Santo pode de fato mudá-lo. Você tem um acesso muito limitado com o seu próximo, mas agora a sua vida, o direito de escolha está na sua mão. Exatamente. Então daí a importância de mudar com a vida dele, como nós já até tratamos semana passada. Não é uma visão egoísta. Mas o que ele estava dizendo? Olha, eu posso até aconselhar o próximo, mas a verdade é que esse próximo ele tem as suas escolhas. Ele pode até ser influenciado por uma palavra minha, mas ele tem as suas escolhas. Agora, a minha vida, eu posso fazer a diferença. Na minha vida, nos testemunhos da minha vida, na maneira como eu ando, eu posso fazer a diferença, né? Eu estava ouvindo o Juscelio e ele falou, quando ele prega a palavra, certo? Aí perguntaram assim para ele, mas você vive tudo que você prega? Ele fala, você só prega tudo que você já viveu? Ele fala assim, se eu só pregar tudo que eu já vivi, as pessoas vão embora da igreja. Porque eu preciso da palavra. Eu preciso também, de quando eu prego, também estou buscando aquilo que a palavra está me dizendo. Mas quando eu ajudo alguém, sabe, realmente eu passei por uma necessidade, eu passei por aquela fraqueza, aí eu tenho essa condição de ajudar a pessoa. E então, até o que a gente diz, né? Às vezes, né, Paula?
Aquilo que a gente prega, às vezes a gente é o primeiro testado. Sim, né? isso é. Agora, se a gente for, por exemplo, pregar só quando tiver 100% daquilo, a gente não prega mais. Né? Por exemplo, a gente prega o amor de Cristo. Mas vamos dizer, será que a gente chegou nesse amor de Cristo? Será que eu amo o meu semelhante ou até a mim mesmo, como Cristo me ama? Você vai falar, pastor, mas você não ama você como Cristo te ama? Não, amados. Eu acho que não. Nós não amamos a nós mesmos como Cristo nos ama. Prove, alguém pode estar falando do outro lado, né, Paula? Prove. Por vezes você já percebeu que você faz coisas que vão te prejudicar, que você sabe, mas você vai fazer? Ah, prove, pastor. Vou dizer, por exemplo, eu sei que eu estou magro, posso beber Coca-Cola à vontade, tá? Sei que Coca engorda, mas eu vou lá e tomo. Será que eu estou amando da forma como Jesus amaria? Eu acho que não. Talvez Jesus, se ele pudesse dar conta de mim aqui, ele falava: hoje eu não vou beber a Coca para que o corpo do meu filho fique melhorzinho, né? E agora eu falei da Coca, vão ficar me vigiando na Coca. É necessário, né? A gente se sabota a todo momento. A gente mesmo se sabota. Sim. Sabe, se você não acordar de manhã, já de manhãzinho, falar: Deus, toma conta da minha vida. Se as pessoas não te sabotarem durante o dia, às vezes você está se sabotando. Você não cumpre com aquilo que você coloca como regra. Eu estou numa briga comigo de disciplina, eu preciso ser disciplinada, né? E se eu não acordo de manhã e não coloco tudo certinho, chega no final, no meio do dia, eu mesmo estou me sabotando. Não estou cumprindo aquilo que eu estabeleci como algo bom para mim. Às vezes o próprio médico veio: Paula, você tem que fazer exercício no mínimo 3 vezes na semana. Quando não faz, o que a gente está dizendo para nós mesmos? Que nós não nos amamos suficientemente a ponto de cuidar de nós. Exatamente. Daí a maior prova que mesmo com relação a nós mesmos, nós não amamos como Cristo nos amou. E eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo básico, um exemplo fácil de ser assimilado. Mas entenda aí que há muitos outros exemplos, né? Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa, quando ela se estressa demais, o nível de liberação de toxinas no corpo dela é altíssimo, que vai dar sequelas sobre aquele corpo. Mas isso impede, às vezes, que ela exploda. Então a gente sabe que de alguma forma ela não está amando ela mesma, né? Ou seja, antes dela deixar de amar o próximo, a qual ela está trazendo às vezes uma palavra dura, ela não está amando ela mesma, pelo qual a palavra dura está passando, entendeu? Certo, gente? Agora a gente já está na etapa final. Hebreus 10, 23 e 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E considerando-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor às boas obras, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia que seria o arrebatamento, né? Sim. Quem fez a promessa? Tem gente que está se sabotando no arrebatamento, sabia, Paulo? Porque tem muita gente que sabe que o arrebatamento está próximo, mas está tipo com a roleta russa do revólver. Sim. Eu vou dar mais um tiro, pode ser que hoje o tiro não saia. E quantos crentes no dia do arrebatamento vão falar: mas ainda não é hoje? Só que um dia, esse dia vai chegar. Paulo, vai chegar. Né? E será que a gente está se amando quando a gente se arrisca a estar numa vida de pecado? E se o Senhor voltar aquele dia, Paula, daquele dia, a palavra que ensina que sim, que a gente pode ficar por causa de um determinado dia. Se naquele dia a gente não tiver alinhado, então a gente se sabota. Então muitas vezes a gente não ama nós como Cristo nos ama, porque se ele estivesse no nosso lugar, ele falava: filho, não faz isso de jeito nenhum, porque você pode ficar, né? Filha, não faça isso, porque você pode ficar. É verdade. Quem fez a promessa, gente, para nós?
Ele é fiel. Ele é fiel. Aí sim a gente pode acreditar na fidelidade de Deus. Paulo diz assim, ó, eu sei em quem tenho crido, não no que eu tenho crido. É bem diferente. Sim, perfeito. Né? Quem tem uma fé inabalável não questiona a fidelidade de Deus. Paulo e Silas, quando eles estavam presos, eles cantavam e louvavam, não importa a nossa situação. Sim. A gente tem que entender que Ele sempre é fiel. Amém. Então, por isso, nutrimos, sabe? Estarmos realmente sendo cheios da presença primeiro em nós para podermos ajudar as outras pessoas. E aí ele fala, né? É necessário se deixar cuidar e cuidar dos outros. Sim. É bem legal, porque eu sei que eu preciso de cuidados, mas eu também preciso deixar muitas vezes que meu irmão cuide de mim. Sim, perfeito. Né? Através de palavras, através de consolos, através de puxões de orelha. Tem a tia Natália aí que está falando alguma coisa e ela sempre é uma pessoa que coloca a gente ali. E acho que todos nós, viu, irmã? Todos nós, de alguma forma, sabotamos a nossa vida. Exatamente. Porque, de fato, quando olhamos para Cristo, a gente diz, olha, o amor dele por nós é infinitamente maior do que até o mesmo, o nosso por nós mesmos, né? E esse de congregar, né? Agora está tão difícil as igrejas de novo, né? A gente está afastado da igreja, né? Mas a gente tem que estar, pelo menos aqui, a gente está tentando estar junto, né? De uma forma diferente hoje, mas o congregar realmente é bíblico, está na palavra de estarmos juntos hoje, de uma forma um pouco diferente, mas também nos fortalecer. Nós nos fortalecemos quando pegamos e estudamos para isso. Né? Vocês são fortalecidos e a gente é fortalecido através do que vocês têm passado, né? Têm falado aqui com a gente. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos e precisamos também deixar muitas vezes sermos cuidados por alguém, porque nós não somos perfeitos, né? Fala um dito, né? O crente não cai, ele vai caindo. A gente não pega de uma hora para outra e cai, né? Vou cair agora, tá, Érica? Ó, não acredito mais, eu vou cair no sentido que a gente está falando da aula de apostatar. Não, é uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Na realidade, a gente sabe que a maioria das vezes é desculpa nossa mesmo, né? Ah, não, mas naquele dia, não foi aquele dia. Na realidade, aquele dia, Paula, só aconteceu porque muito antes houve toda uma história, igual a história de Davi com Betsabá, né? Na realidade, mas porque ela estava nadando lá? Não, é uma história muito anterior, nadando não, perdão, tomando banho, né? É uma história muito anterior a isso. Que primeiro que ele não foi para a guerra como rei, o que ele estava fazendo lá, em vez de estar auxiliando na guerra, né? Primeiro, daí, segundo, se ele sabia que em determinada hora a mulher de Urias se banhava, o que ele foi fazer lá no pátio, na hora daquele lugar onde ele tinha uma vista privilegiada, quer dizer, há uma série de situações que levou ele à queda, né? Como nós também, né? Uma série de situações que nos levam a um determinado dia a cair. Não consegue andar sozinho, gente. A gente não consegue andar sozinho. É necessário a comunhão, é necessário. O Eric, né, na aula de pedra, ele fala muito isso, né? Pedra, né, sofre pressão, né? Muitas vezes outra pedra para que seja, para que chegue lá, né? Para que seja lapidado, né? Então, não andemos sozinhos. Sabe? Principalmente nesse tempo agora que está mais difícil, né? Nós estamos mais afastados fisicamente. Vamos estar, sabe, em contato. Tem pessoas aí, né, para você estar se inspirando. Tem muitas lives, a gente tem tentado a igreja, né? Tem os cultos, né? Então, não fique sozinho. Né? Não ache que uma dúvida, ela não respondida, você pode deixar para lá. Não, vai atrás, vai entender porque teu coração muitas vezes está amargurado, vai entender por que a gente lê algumas coisas e não entende, né? E aquilo não entra no nosso coração. Sim. E é o que a gente diz mesmo, como a Paula colocou, né? Hoje a gente está num caminho do online, mas também nada impede a hora que desligar a câmera, de repente vocês mandarem um WhatsApp, de repente dar um telefonema, né? E em alguns casos específicos até
uma visita ou algo do tipo, né? Se a lei tiver nos permitido de fazer isso, né? Agora, não há motivo, não há situação para que a gente decaia sozinho. Então, a gente deve sempre estar buscando apoio, né, nos nossos irmãos. Eu não lembro quem falava, mas uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, né? Então, sejamos juntos. Hebreus 3, 12 a 14. Cuidado, irmãos, para perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ele não está falando para a gente que não conhecia a palavra, hein? Ele está falando para nós, para os irmãos. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, todos os dias, certo? E para a gente terminar, Hebreus 10, 32 a 36. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha que interessante, inclusive os bens deles foram confiscados, tá? Sim. E aqui diz que eles se mantiveram muito bem, né? Mesmo em prisões, mesmo com bens confiscados, né? E aí a gente começa a ver que talvez a gente ainda começando, né? Porque nem sempre a gente ainda está nesse tamanho de intimidade com Deus, né? Exatamente. Então, olhe para trás, ele fala assim, ó, depois que vocês foram iluminados, ou seja, quando Cristo nos alcançou, quando a gente começou nossa conversão, olhe, sabe, tá difícil nesses dias agora, tá difícil, olhe, comece a aquilo que dá esperança. O que Cristo já fez por nós? Todo mundo um dia, sabe, que realmente aceitou Jesus, Deus já fez alguma coisa para você antes mesmo de você já ter aceitado Ele. Se você começar a entender, a olhar, agora você vai ver que Cristo já te guardava mesmo antes de você aceitá-lo, mesmo antes de você estar com Ele já guardava a sua vida. Então traz esperança a isso, sabe? Olhar realmente para o dia, né? Desde quando a gente se converteu, tudo que Cristo tem feito por nós. E olhar para frente, é olhar para o alvo. É não... Mesmo acontecendo tudo, como o Eric colocou, né? Perde-se bens, eles eram açoitados, acontecia um monte de coisa. O que eles olhavam? Para frente, na eternidade. É um dia que realmente alcancemos a nossa coroa, não a corruptível, mas a incorruptível. Que é a do Senhor Jesus. Amém, gente? Muito legal. A gente encerra a nossa aula de apostasia. E continuem, amados, mandando temas, né? Foram 2 temas que nós gostamos de fazer, e em especial sabendo que era do interesse da grande. Então, se vocês tiverem outros temas, né? Às vezes nós, por mais que a gente queira, às vezes nós não sabemos o que passa na necessidade de cada irmão, naqueles que nos assistem. Lancem temas e eu tenho certeza que nós conseguiremos, por meio do Senhor, produzir algo que vai falar com o seu coração e até mesmo com o nosso aqui que ensina vocês. Principalmente, né? Exatamente. Tá certo, gente? Uma boa semana. Que Deus nos abençoe, né? Vamos nos fortalecer. Vamos pegar esses versículos e ler de novo, sabe? Fortalecer realmente um ou outro, fazer uma ligação para o irmão que às vezes você sabe que está meio cabisbaixo, está meio sumido. Até mesmo vamos dar um oi, vamos estar realmente nos fortalecendo, deixar ser cuidado e cuidar nesse tempo principal. Tá certo? Que o pessoal fique com Deus. Muito obrigada.
mais uma vez a Lu. Oi, Lu, tudo bem? Acho que ela já estava aí agora que apareceu. A Nath também estava aí com a gente. Obrigado, Luciana. Sim, também, a Lu, Maristela. Lá nos Estados Unidos. E todos aí que estão com a gente. Que Deus abençoe vocês. Que realmente tudo que nós ministramos aqui possa ficar guardado não só no seu coração, na sua mente, mas no teu espírito e na tua alma. Amém. Que Deus fortaleça cada um e dê uma semana de vitória a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus. Nosso cameraman já vai estar desligando aí. Gente, até semana que vem. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho de um outro avivalista. Obrigadão. Eu não coloquei hoje, porque senão a gente ia acabar na metade, daí não ia conseguir estar terminando a aula, tá bom? Um beijão, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Grande abraço.